Olá, galera, beleza? Bem, aqui, tá? Já temos vamos olhar aqui, né? Já é a quinta live, ok? Referente a esse assunto que é resolução de exercício. Então tá aqui oculto, né? Então essa daqui foi disponibilizada já, né? Essa aqui é a próxima aula, eu vou disponibilizar essa daqui. Aqui é um experimento que fala sobre o assunto, já mencionei, e aqui uma aula de resolução de exercício. Só que eu dei um pulinho aqui, ó. Cadê a Life 4, né? 2 a 1. Já foi dito aqui antes, introdução a campo magnético, campo elétrico, perdão. A Life 2, conceitos fundamentais, já foi dado também, ok? Aí tem a Life 3, tem um experimentozinho para ilustrar um pouco dessa blindagem eletrostática que foi falada aqui. Aí você salta aqui para frente para a Life 4, por quê? Porque eu estou colocando as lives nos lugares apropriados. Como assim? Eu pego o conceito do professor que o professor aqui trabalhou e coloco o meu logo a seguir, ok? Aí depois você vai voltar aqui para a resolução de exercício, ok? Qualquer coisa vocês sabem que é a quinta, tá? Qualquer coisa, se eu achar melhor mudar a ordem aqui, né? Que eu tô achando mais prudente, eu vou mudar a ordem e jogar para cá, vai ser a 5, beleza, galera? Bem, vou mudar a ordem aqui porque essa daqui surgiu de acordo com a necessidade. À medida que eu estava dando aula para vocês, surgiu essa daqui. A 4 ela é a resolução de exercício. Aí eu tive que criar mais uma aula para falar um pouco melhor sobre o movimento de uma partícula e campo uniforme, né? Campo elétrico uniforme. E depois tive que retomar o meu plano original, que era a resolução de exercício. Beleza? Bem, o primeiro exercício é o exercício de aprendizagem, o exercício de aprendizagem número 3, ok? Opa, que é o exercício de aprendizagem número 3, página 91, ok? Os exercícios que iniciam na página 91. Então, esse aí é um exercício teórico, tá? E mãos à obra, né? Temos aqui, então, um feixe de partículas constituído de prótons, tá? Elétrons e nêutrons. Eu tenho três tipos de partículas: prótons, elétrons e nêutrons. Penetra numa região que existe. Aqui, ó, eu fiz uma figura auxiliar, né? Que penetra numa região que existe um campo elétrico uniforme, criado por duas placas, né? Uma placa positiva, placas condutoras, né? Uma placa positiva e uma placa negativa, como mostra a figura a seguir. Observe que os feixes, tá? É um feixe contendo vários prótons, vários nêutrons e vários elétrons. São representados por 1, 2 e 3. Aí eu dei uma ampliada aqui e fiz uma figura para nos auxiliar. Ela consiste que ela mostra o campo elétrico saindo da carga da placa condutora positiva e indo no sentido da placa condutora negativa, ok? Negativa. E esse feixe aqui, ele está entrando, né? Eu estou considerando uma carga de cada um, ele está entrando numa região onde existe um campo. Assim que ele entra, eu já resolvi questões semelhantes e discutir teorias semelhantes. No instante que ele entra, a velocidade, né? Só faltou a velocidadezinha aqui. A velocidade, ela forma um ângulo de 90 graus, tá? Deixa eu ampliar isso aqui um pouquinho. Forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, com a velocidade. Então esse aqui é o vetor. Esses aqui, né, são os vetores velocidade, né, de cada uma das partículas aqui, né? Seja próton, seja elétron, seja o nêutron aqui no meio. Beleza. Então, inicialmente, existe um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, o que acontece? Essa nossa força, essa nossa força elétrica aqui, ó, representada pela fórmulazinha que é F igual, né, a força que atua em uma cargazinha. Lembra que eu falo sempre que essa fórmula é exclusiva de campo elétrico uniforme? Então, essa daqui é a fórmula que atua, ok? Que atua nesse sistema aí. Bem, e essa força, que inicialmente é perpendicular, né, ela vai forçando a barra inicialmente, né? Se ela fosse o tempo todo perpendicular, o movimento que teríamos aqui seria um movimento, tá?
circular, ok? Circular, como eu já mencionei, é só um instante. Seria um movimento circular. Seria uma força centrípeta que iria, né, que no instante atua aqui. Tudo bem? Então, como ela não atua o tempo todo, né, a força centrípeta, aí dá essa característica aí, centrípeta, dá essa característica parabólica. Centrípeta dá essa característica parabólica, né? Ou no sentido da placa positiva ou no sentido da placa negativa. Então é como se fosse um lançamento horizontal, né? À medida que você abandona uma mesa, né? Imagina que eu lanço um objeto aqui de cima de uma mesa, à medida que eu abandono essa mesa aqui, ó, né? Naturalmente que surge uma força, a força peso, e aí ele faz uma trajetória circular. Ótimo. Beleza. Essa aqui do meio, vamos nessa daqui do meio, a 2. A 2 seria quem? Quem não tem carga. Quem vai passar direto aqui é o próton. Ele não tem carga, ele vai embora aqui como se nada tivesse acontecido. O nêutron, né? Perdão, o nêutron, né? Se eu falei próton, desculpa aí. É o nêutron, ele vai seguir aqui com uma velocidade inalterada. Ele é invisível para o campo magnético, para o campo elétrico, né? Como se não tivesse campo para ele. Aí eu fico na dúvida entre 1 e 3. Dúvida sim, né? Como eu sei que uma é carga negativa, que é um elétron, carga negativa, então eu sei que esse aqui só pode ser o elétron, né? E esse outro aqui, como eu sei que ele está indo de encontro à placa negativa, então ele tem que ser positivo. Então eu sei que esse cara aqui é o próton. Aí você poderia perguntar, Carlos, mas por que a trajetória é tão diferente? Por que esse aqui é mais curto e esse aqui é um pouco mais longo, né? Bem, por que o raio, tem um que o raio é maior, né? E o outro o raio é menor? Porque quando o raio aumenta, a força diminui. Você pode falar, vai, cara, mas tem uma coisa errada aí. Por quê? Porque a carga do próton, né? Carga do próton, ela é, vamos melhorar isso aqui, a carga do próton em módulo, né? A carga do próton em módulo é igualzinho à carga do elétron em módulo. Então não é a carga que vai empatar, mas a massa do próton é várias vezes maior que a massa do elétron. Então por que aparentemente, né, tá parecendo que esse raio maior tem uma força menor? Não tem uma força menor não, é porque a massa do próton é bem maior. A massa do próton é bem maior do que a massa do elétron. Então, na verdade, as forças que eles estão sofrendo são exatamente idênticas. A única coisa que muda, então, na verdade, para compensar, justamente para a força não ficar diferente, para compensar é a massa. Então, quem tem a maior massa é o que demora mais para fazer a curva. E se você pensar em questão de primeira lei de Newton, né, esse cara aqui, o próton, né, por ter uma né, maior massa, né, ele tem uma maior inércia, né? Maior inércia. Inércia. Tá? Aí fica bem explicado o porquê de cada um. Então, um seria elétron, o 2 que inalterado, nêutron, e o terceiro, próton. Tranquilos? Então, isso aí fecha a questão, seria a resposta correta, a letra A. Tranquilos? Bem, a próxima questão, ela é a questão de número ela é questão de número 6. Ela é questão de número 6. Ela é questão de número 6, ainda de aprendizado, número 6, ok? Aí depois eu vou pular para os exercícios propostos. Tá aí. Bem, a figura mostra duas placas metálicas, né? Tá vendo que tem muito exercício de campo uniforme. Duas placas metálicas, certo? Duas placas metálicas. Deixa eu correr lá para o meu quadro.
Então, a figura mostra duas placas metálicas que produzem um campo elétrico uniforme, é bom que a gente já falou aí, tá certo? Campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é uma partícula de massa m e uma carga Qzinho positiva é abandonada sem velocidade, ou seja, repouso, né? Inicial, né? Sem velocidade inicial, abandonada sem velocidade inicial da posição da figura. Como mostra aqui na figura, o movimento da partícula é, veja bem, a carga é positiva. Toda carga positiva, é bom que ele colocou o sinal aqui do campo, né? Toda carga positiva, tá? Ela sofre uma força a favor do campo. Então quer dizer que essa cargazinha vai acompanhar o campo aqui, ó. Como ela é positiva, né? A gente já esperava o quê? Que ela sofresse uma força na direção da placa, né? Da placa negativa, cargas de sinais contrários, né? Ele já falou o que é positivo, então já dava para saber isso aí, né? Inclusive, né? Ação e reação. Ação e reação. Terceira lei. Eu sei que não é nem, né? Mas adora cobrar isso também. E outra coisinha, só para terminar, se eu pegasse a fórmula geral, que depende do meio e tem as cargas, eu sei que isso aqui é para duas únicas cargas, né? Mas nem tem como calcular forças separadas, né? Tanto usando a primeira quanto a segunda, eu sei que aqui é força entre duas cargas unicamente, tá? Tem nada a ver com a placa, não. Só aproveitar para falar. Se eu pegasse uma plaquinha, uma carguinha isolada aqui com o quê, né? Mas aqui não. Por favor, não estou forçando a barra, não. Então, a fórmula correta para se usar é essa. Mas aproveitando, toda vez que eu calculo força entre cargas ou calculo força entre massas, eu sempre estou falando de ação e reação. E a própria fórmula mostra que são corpos diferentes. Beleza? Bem, então vamos lá. Que força que vai sofrer? Então ele vai ser acelerado. Né? Acelerado na direção da placa negativa. Retilíneo e uniforme de A para B? Não. Retilíneo e uniforme de B para A? Também não, né? Retilíneo uniformemente acelerado de B para A. B para A não, é de A para B. Retilíneo uniformemente acelerado de A para B. Então, correto é parabólico. Ele não deveria ter sido abandonado, né? É abandonada sem velocidade inicial, né? Para ser parabólico tem que ser lançado. Então, teria que lançar a partícula aqui, né? Não sendo neutro, poderia ser ou positiva ou negativa, que ela faria uma trajetória parabólica. Beleza? Tranquilos? Bem, próximo exercício, ele é exercício. Então, a questão 1, né? Questão propostas 1, começa na página 92 aí, é essa daí, ó. Sobre uma partícula eletricamente carregada, atuam exclusivamente as forças que se devem aos campos elétricos e gravitacionais. A maldade, né? Por isso que a gente faz sempre aquela analogia, né? Entre os dois campos, admitindo que os campos sejam uniformes e que a partícula caia verticalmente, olha só para poder incluir o gravitacional mais facilmente, né? Com velocidade constante, tem forças atuando, mas a velocidade é constante. Atenção aí. Podemos afirmar que, se ela está caindo verticalmente, tá? Ela está caindo verticalmente, uma carga qualquer. E, né, uma carga qualquer? Uma carga qualquer. Não mencionou nada ali. O único jeito, força e está caindo verticalmente. Então, para baixo, eu sei que existe uma força que é a força peso, ok? Bem, vai ter que existir, já que a velocidade é constante, não pode ter força resultante. Então vai ter que existir uma força contrária, né, para que a soma dessas duas forças, né, seja nula. Ou seja, quando eu fizer força resultante, vai ser, por exemplo, peso menos F. Né? Eu acho uma força resultante zero. Por quê?
porque força atua sobre massa com o objetivo de quê? Gerar aceleração. E nesse caso, né, foi falado que não há aceleração. E o único jeito de não haver aceleração não é não tendo força. Pode ter quantas forças você quiser, desde que a somatória, desde que a resultante seja nula. Isso aí já mata a questão, provavelmente. Letra A. Letra A. A intensidade do campo elétrico é igual à intensidade do campo magnético. Por que não é essa, hein? Porque falar que o campo gravitacional, vamos lá, massa vezes G, é igual, é falar que o G, eu vou comparar um G com, qual que é o análogo lá? F é igual a Q vezes E. Então, como que eu vou comparar o G com E? São campos de natureza um pouco diferentes, né? Então fica difícil, não é o campo, são as forças, porque força F aqui é a mesma coisa que força peso aqui. Força eu consigo equilibrar, entendeu? Não sei se você amarrou um prego num cordão, que é uma força de tensão. Você está vendo o cordão amarrado no prego, aí você chega com imã perto do prego. Vai equilibrar? Se você não arrebentar o cordão, vai equilibrar. Mas uma força é magnética, a outra é da corda, do cordãozinho, que está amarrado no prego que eu estou tentando atrair com o magnético. Mas força você pode comparar. Agora, campo você não pode. Tá ok? B. A força devida ao campo elétrico, ou seja, a força elétrica, é igual ao peso da partícula. Ótimo. Ótimo. Né? Certíssimo. São as forças que ele está comparando. São as forças que ele está afirmando que são iguais. E o peso é maior que a força devida ao campo, né? Se o peso é maior que a força elétrica, por que entrou em equilíbrio? Aí depois vem aqui, ó, a direção do campo gravitacional é perpendicular à direção do campo elétrico. Como que é perpendicular se está caindo e ele falou que é vertical? Está todo mundo na vertical, está todo mundo na mesma direção. Então tem que ser B. Beleza, galera? Tem que ser B. Tranquilos? Próxima questão. É a questão 2, né? Só que eu não vou seguir a sequência, não, tá? Coincidiu que é a 2, que eu estou em busca de questões um pouco mais teóricas. Questão 2, tá ok? Tá aí a questãozinha 2. Questãozinha 2, tá aí. E ela fala sobre um condutor vamos lá, o condutor da figura, isolado e em equilíbrio eletrostático, está carregado com uma carga Q positiva, ok? Carga Q positiva. Só que ele é todo irregular, né? O que tem para cá? Tem até uma pontinha aqui, ó. Considere as seguintes afirmativas. O campo elétrico no interior do condutor é zero. Gente, não interessa o formato. Não interessa. Isso aqui é sempre verdade, tá? É sempre verdade. Vocês viram lá num videozinho que eu explorei um pouquinho a paciência de vocês lá, coloquei uma reportagem, coloquei um trechinho de um filme para falar de blindagem eletrostática, falei do gráfico, né? Que no interior não interessa qual é o formato, o interior sempre vai ter campo, o interior, tá? O interior sempre vai ter campo zerado, tá? Por isso que eu não tomo choque. Lembra da blindagem eletrostática? Qualquer coisa, blindagem. Volta lá, tá? E dá uma olhada nos vídeos falando de blindagem, tá? 2. O campo elétrico nos pontos externos está orientado para fora do condutor. A carga é... Condutor isolado, carga é positiva. Então, o campo nos pontos externos, do lado de fora, está orientado para fora do condutor. Exatamente. Esse condutor aqui ele vai fazer campo sempre para fora, porque ele é positivo. Tá? Ele sempre vai fazer um campozinho para fora aqui, tá? Aqui também vai ser para fora e aqui também vai ser para fora, ok? Então tá certo. O módulo do campo elétrico no ponto A, aí vem a maldade, é maior do que no ponto B. A e B são pontos infinitamente próximos do condutor, né? É uma questão de segurança esse finalzinho aqui, né? Infinitamente próximos. Você não fala assim, não, está muito longe, não vou nem considerar não, porque o campo ele é inversamente proporcional
né, a distância ao quadrado, só para você não usar disso. Veja bem, é a teoria das extremidades, das pontas. Essa região aqui, ó, por ela ter uma ponta, as cargas elas acumulam mais aqui do que nessa região aqui, ó, que não é ponta. Então a concentração aqui é bem maior. E se tivesse linhas saindo daqui, ó, aqui sairiam muitas linhas. E aqui sairiam menos linhas, tá? Sairiam bem menos. Então aqui a densidade aqui seria muito grande. É o princípio do quê? Do para-raio. Ele é praticamente 3 pontos assim, ó, né? O para-raio, ele está na altura, né? Ele é o ponto mais alto na região e ele tem uma característica de acumular cargas aqui, ó, em volta das pontas, a teoria das pontas. Ah, por quê? Ah, porque viu, galera? Porque a teoria das pontas só fala que tem toda extremidade que tem ponta, ela tem uma probabilidade, uma probabilidade não, ela acumula mais cargas ali, tá certo? Então, isso dá uma diferença no campo. O campo não é bonitinho como é o campo lá de uma carga positiva, né? Ele acaba extrapolando, ele acaba deformando, né? Saindo mais linhas de um lado do que do outro. Beleza? Tranquilos? Então, essa última tá certa? Vixe, o módulo do campo elétrico no ponto A é maior? Sim, com toda certeza. E se tivesse uma outra extremidade aqui mais pontuda ainda, alguém colocasse um alfinete aqui, um prego, eu ia falar com você que lá o campo seria ainda maior. Então são todas corretas, né? Todas corretas. Letra E. Certinho? Próxima questão. Ainda tenho mais algumas propostas. O tempo ainda dá. Então, fechou aqui. Próxima questão é a questão. Eu estou seguindo quase que a ordem, né? Vou começar a pular daqui a pouco. Essa daí é a questão 3, tá? Dos propostos. Então tá aí. Questãozinha que fala sobre duas cargas elétricas M e N iguais em módulos estão equidistantes de um ponto P. Estão à mesma distância do ponto P, como mostra a figura. Ótimo. O módulo do campo elétrico no ponto P, devido à presença das duas cargas, é... Ninguém falou nada, né? O módulo do campo elétrico no ponto P, devido à presença de duas cargas. Ninguém falou o sinal das cargas, né? Então chuta, né? Vamos chutar. E se essa daqui for positiva, elas são iguais em módulos, estão equidistantes de um ponto P. E com certeza lá vai ficar perguntando, né? O que acontece com o módulo do campo elétrico em P, que é o campo resultante, na verdade, devido à presença dos cargas. Menor se as cargas forem positivas, maior se as cargas forem de sinais contrários, maior se as cargas forem negativas, não depende do sinal da carga. Vamos considerar que as duas sejam positivas? Então, vamos lá. Se as duas forem positivas, a M vai fazer um campozinho, ó, afastando aqui, ó. Imagina uma linha reta lá, né? Nem tá muito reta, né? Imagina uma reta. Vamos fazer uma reta, gente. Vamos fazer uma retazinha aqui. Imagina uma retazinha aqui. Vamos imaginar uma retazinha aqui vindo aqui, bonitinho, tá? Só que não essa ignorância toda aí. Então ela passando ela passando pelo ponto aqui. Beleza. Aí você imagina uma outra retazinha para mim fazer a mesma coisa, saindo do N aqui, ó. Passando, passando lá no ponto. Do mesmo jeito. Beleza? Beleza. Agora volta aqui. Vamos imaginar que a carga M vai fazer um campo saindo aqui, ó. A M, que eu vou chamar campo elétrico de M. Saindo porque a carga é positiva. Estou supondo que seja positiva, né? Aí, opa, uma coisinha melhor. A N faz a mesma coisa, porque ela também é positiva. Opa, ela também é positiva, ela faz um campo saindo aqui também, ó. Na direção daqui. Aí esse campo eu vou chamar de N. Agora, imagina você somando dois campos, né? Deixa eu riscar isso aqui. Somando esse campo e somando esse outro campo aqui. O que vai surgir aqui? Um campo resultante, né? Um campo resultante que vai fazer isso aqui, ó.
Esse aqui de vermelho é meu campo resultante. Carlos do céu. E se as duas cargas forem negativas? Eu vou inverter, vou jogar meu campo resultante para o lado de cá. Porque as cargas teriam o campo apontando para elas e a resultante ia sair aqui no meio. Então, ou ela é horizontal apontando para a direita, ou se as duas cargas forem negativas, horizontal apontando para a esquerda. E se o sinal for diferente? Se o sinal for diferente, bem, vou considerar essa daqui negativa, positiva para baixo. Se essa aqui for negativa, positiva de cima. E se essa de baixo for negativa? Ela faria um campo apontando para onde? Para ela. Então, olha só, para ela. Não confunda, por favor, para ela. Se a de baixo fosse negativa. Novo hipótese aqui de campo. Lembra? E se eu somar essa daqui N com a outra M? Vai dar um para baixo, vertical. Né? Se eu for somar esses dois vetores aqui, vai dar um vetor para baixo também. Porque os dois estão forçando aqui, está apontando para baixo. Meio bem na diagonal, bem inclinado, mas estão apontando para baixo. Então o resultante vai apontar para baixo. O cara, se eu inverter o sinal delas, manda a negativa para cima e a positiva para baixo. Você só vai inverter o sentido do campo aqui. Mas ele sempre vai ser, o campo resultante, ele sempre vai ser, nesse caso aqui, a soma do vetor produzido por M mais o vetor campo produzido por N. Sempre vai ser a soma dos dois. Pela geometria, pela forma como você colocou e distribuiu a carga M e N aqui, não tem como um vetor cancelar o outro. Para cancelar, você tem que dar um jeito de colocar na mesma linha, né? Numa horizontal, imagina uma horizontal aqui, aí você põe uma carga positiva num ponto da reta e uma carga positiva no outro ponto, ou negativa. Aí você pode tentar achar uma configuração que vai cancelar, como nós vimos lá na teoria. Agora aqui não tem nada que você faça que cancele esse vetor, beleza? Por causa da separação. Quando forma triângulo, amigão, não tem como cancelar. Tem que ser uma reta para cancelar. Então, letra A, esse campo resultante, ele vai ser menor? Por quê? Por que menor? Né? Não tem como ele ser menor, não. Independente do sinal das cargas, ele independe. Eu não posso falar que ele independe do sinal das cargas pelo seguinte. Eu nunca posso esquecer que um vetor ele tem direção e sentido. Tá. Você poderia falar assim, não, mas as cargas são iguais em módulo, Carlos. Então, qualquer que seja a configuração, aí vai sempre produzir vetores iguais, eu vou somar, sempre vai dar o mesmo resultado. Ótimo. Talvez o módulo do vetor seja independente dos sinais. Perdão. Talvez não, o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, tá? Ele é Não, depende do ângulo, perdão, depende do ângulo. Olha como é que é esse aqui, esse último exemplo ficou muito aberto. Então, na hora de somar isso aqui, esse ângulo aqui vai influenciar bem diferente desse outro que ficou bem fechado. Não depende dos sinais de forma alguma. Pode eliminar isso aqui. E vou ficar entre B e C. B, maior se as cargas forem de sinais contrários. Não vi nada disso. Tanto que aqui eu estou achando que vai ficar maior ainda. E maior se as cargas forem negativas. Não tem nada disso. O que vai acontecer aí? Não tem nada disso aqui, né? Maior se as cargas forem de sinais contrários, tá? Não. Não. Aqui vai ser um vetor bem maior, né? Vai dar um vetor bem maior porque se as cargas forem iguais. Se as cargas forem negativas ou positivas, que foi a primeira situação, ele vai formar um maior aqui, ó. Então a resposta correta é C. Então vou entender para não confundir essa B. Por que não é B? Fala que também é porque. Por que eu vou insistir na B, né? Porque está falando que é maior, né? Maior se as cargas forem de sinais contrários. Se as cargas forem de sinais contrários, vai dar essa abertura gigante aqui, ó. Ok? Vai dar esse vetor gigante aqui. Aí eu teria que calcular o resultante. Esse aqui vai dar um vetor bem maior. Agora, vamos representar isso aqui. Tá? Vamos representar isso aqui. Vai ficar melhor. Vamos desenhar esse negócio. Vamos usar as retinhas aqui para vocês lembrarem do desenho anterior, né? Então, imagine, eu estou querendo comparar isso aqui, ó.
Uma coisa, que senão vai ficar uma dúvidazinha lá e não é legal, né? Uma coisa é um vetor fazer isso aqui, ó, que foi o que fez lá inicialmente, tá certo? E outra coisa é o vetor fazer isso aqui, ó. Se eu for traçar o outro vetor do outro campo, se eu for traçar uma retazinha paralela a essa aqui, que ela tem que ser paralela a essa reta toda aqui, né? A essa aqui, ó. E outra paralela à de cima. Tem que ser paralela a essa outra reta aqui, ó. Aí esse aqui, né, vai ser meu vetor resultante. Esse aqui vai ser meu vetor campo elétrico resultante. Beleza, e se a outra carga inverteu o sinal e aí surgiu um campozinho é aqui, ó, cara. Eu mudei o sinal da outra carga e surgiu foi aqui. Então vamos lá. Vamos tentar mudar um pouco mais essa cor aqui. Aí eu vou ter que fazer um campo resultante, aquela retazinha aqui de cima, essa aqui, e outro paralelo a outra. Vai até coincidir com essa daqui, ó. Aí eu vou unir. Quando eu unir, fizer essa uniãozinha aqui, ó, pelo fato do ângulo ser mais aberto, esse vetor resultante aqui, ó, ele ficou visivelmente menor. Tá vendo que quando mais fechado é o ângulo entre os vetores que eu estou somando, maior é o resultante. E quanto mais aberto é o ângulo, menor é o resultante. Agora eu elimino aquela letra B lá que também falou maior, poderia ficar com a pulga atrás da orelha e falar, ai, Cássio, eu sei que é maior, mas não entendi a justificativa. Mas agora você entendeu que uma coisa é você somar vetores de menor ângulo, resultante maior. Menor ângulo, maior resultante. Guarda assim. Maior ângulo entre as resultantes, menor entre os vetores, menor resultante. Beleza? Tranquilos? Agora eu vou dar um pulinho